Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 24 de abril de 2022, o nosso domingo, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora pros jogos. Domingo amanhã, tropa. Chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos de jogos pela Inglaterra Premier League. O jogo do Liverpool versus Everton, que tem início às 12h30. Na classificação, a equipe do Liverpool é o atual vice-líder em 32 jogos disputados, faltando apenas 6 rodadas para o término do campeonato, 76 pontos conquistados, 83 gols marcados, 22 gols sofridos. Enfrenta o Everton, que vem na 17ª colocação, em 31 jogos disputados, com 29 pontos conquistados, 34 gols marcados, 53 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Liverpool é o primeiro melhor mandante aí, atuando em casa, em 16 jogos disputados com 13 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Ainda não perdeu na competição, atuando em casa, 43 gols marcados, 7 gols sofridos, 42 pontos conquistados. E já o Everton, atuando fora de casa, vem na parte inferior da tabela, é o 20º colocado em 15 jogos disputados, com apenas 6 pontos conquistados, com uma vitória e 3 empates e 11 derrotas. 13 gols marcados, 33 gols sofridos. Ou seja, nos últimos confrontos entre essas equipes, em 8 de 10 saiu menos que 5 cartões para ambas as equipes. E o Liverpool sofreu gol nos últimos 3 confrontos. Em duelos individuais, o Liverpool vem a 9 jogos sem derrotas, ou seja, 9 jogos de invencibilidade. Nos últimos 5 jogos saiu mais que 2,5 gol. Em 4 de 5 saiu ambos marca e menos que 11 escanteio. Em 7 de 9, menos que 5 cartões. E em 8 de 9 foi a primeira equipe a marcar, a equipe do Liverpool. Já o Everton, em 4 dos últimos 5 jogos, foi a primeira equipe a sofrer gol e nos últimos 2 confrontos deu Liverpool. É um jogo bastante importante para a equipe do Liverpool. Atualmente tem o mesmo número de jogos da equipe do Manchester City, mas está a um ponto atrás do líder Manchester City. Inclusive, essas equipes já se enfrentaram pela Premier League, acabou empatado em 2-2 e teve um revanche que o Liverpool levou a melhor pela Copa da Inglaterra. Bom, para essa partida, mesmo o Everton também precisando de uma vitória para fugir da queda aí para a segunda divisão da Premier League, acredito que o Liverpool pode pontuar muito bem nessa partida. Então vamos com a dica: casa vence a um intervalo ou mais de 2,5 gol e a probabilidade 3-0 casa. Espanha, La Liga, Barcelona versus Rayo Vallecano, com início às 16 horas. Na classificação, a equipe do Barcelona é o segundo colocado em 32 jogos disputados, com 63 pontos conquistados, 61 gols marcados, 32 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Rayo Vallecano na 14ª colocação, em 32 jogos disputados, com 37 pontos conquistados, 33 gols marcados, 38 gols sofridos. Atuando em casa, no ranking dos mandantes, a equipe do Barça vem na 5ª colocação, em 15 jogos disputados com 10 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 32 gols marcados, 14 gols sofridos, 32 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Rayo Vallecano vem na 16ª colocação, em 16 jogos disputados com 2 vitórias, 3 empates e 11 derrotas, 11 gols marcados, 26 gols sofridos, 9 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 dos últimos 7 confrontos, saiu mais que 2,5 gol e ambos marcam, em 4 de 5 menos que 11 escanteio, e o Barcelona sofreu gol nos últimos 7 confrontos. Em duelos individuais, em 4 dos últimos 5 jogos, o Barcelona foi a primeira equipe a sofrer e também saiu menos que 11 escanteio. O Rayo Vallecano nos últimos 5 jogos saiu mais que 4,5 cartões, em 8 de 9 menos que 3 gols na partida. O último confronto deu Rayo Vallecano. Na classificação, como mencionei anteriormente, o Barcelona é o vice-líder com 63 pontos. Ainda sonha com um título um pouco que improvável, mas é o favorito a vencer. Vem de 2 tropeços em casa para o Frankfurt e para o Cádiz, então tem que superar
essa crise aí, uma suposta crise. Então vamos estar indo com a dica Casa vence e a probabilidade 2-0 Casa. Vamos para a Itália Série A. O jogo do Empoli versus Napoli, com início às 10 da manhã. A equipe do Empoli vem na 14ª colocação, em 33 jogos disputados com 34 pontos conquistados, 42 gols marcados, 60 gols sofridos. Enfrenta o Napoli, que vem na 3ª colocação, em 33 jogos disputados com 67 pontos conquistados, 59 gols marcados, 27 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Empoli vem na 17ª colocação, em 16 jogos disputados com 3 vitórias, 4 empates e 9 derrotas, 23 gols marcados, 38 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Napoli é o melhor visitante de todo o campeonato, em 16 jogos disputados com 11 vitórias, 4 empates e 1 derrota, 31 gols marcados, 12 gols sofridos, 37 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 8 de 10 saiu ambos marcam mais que 2.5 gols, em 4 de 5 menos que 11 escanteio, em 5 de 6 menos que 5 cartões. O Napoli sofreu gol nos últimos 5 confrontos, e em duelos individuais a equipe do Empoli vem a 17 jogos sem saber o que é vitórias, em 5 de 6 saiu menos que 3 gols, e 9 de 10 menos que 11 é escanteio. O Napoli sofreu gol nos últimos 11 jogos, em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais que 2.5 gols, nos últimos 5 ambos marcam, em 6 de 7 mais que 4.5 cartões, em 8 de 10 menos que 11 escanteio. Último confronto deu Empoli na casa do Napoli. O Napoli tem a chance aí de superar com um suposto revanche, já que vem na 3ª colocação, ainda tem chances claríssimas de título. Está aí na 33ª rodada, vai jogar a sua 34ª, ambas as equipes. O atual líder é o Milan, que tem 33 jogos disputados com 71 pontos, ou seja, 4 pontos afasta o Napoli do Milan. Apesar que o Milan ainda vai jogar, mas tropeços acontecem. Então está na cola do Milan, Napoli e Internacional. E para essa partida, o Napoli não pode vacilar. Vamos estar pegando esse Napoli com empate anula e também um suposto ambos marcam um pouco mais ousado. Probabilidade 3-1 fora. Lazio versus Milan, o início às 15h45. Na classificação, a equipe do Lazio vem na 6ª colocação, em 33 jogos disputados, com 56 pontos conquistados, 65 gols marcados, 48 gols sofridos. Enfrenta o atual líder em 33 jogos disputados, com 71 pontos conquistados, 58 gols marcados, 29 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe da Lazio vem na 5ª colocação, em 16 jogos disputados, com 9 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, 36 gols marcados, 20 gols sofridos, 32 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Milan vem na 2ª colocação, em 16 jogos disputados, com 11 vitórias, 4 empates e 1 derrota, 33 gols marcados, 17 gols sofridos, 37 pontos conquistados. Então, Milan e Lazio muito parelho, atuando fora de casa. Nos últimos confrontos para ambas as equipes, nos últimos 5 saiu menos que 11 escanteio, em 5 de 6 saiu mais que 2.5 gol. O Milan foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Lazio vem a 3 jogos sem derrotas, a 4 sofreu gol, em 6 de 8 saiu mais que 2.5 gol, em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões. O Milan, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 10.5 escanteio, em 5 de 6 menos que 5 cartões, em 8 de 9 menos que 3 gols na partida. O último confronto deu Milan 4-0. Para essa partida o Milan não pode vacilar, é o atual líder. Se vacilar, pode perder a liderança para a Internacional e deixar o Napoli muito próximo de tomar a liderança. Então vamos estar pegando esse Milan com empate, probabilidade 2-1 fora. França, Liga 1, Rennes versus Lorient, o início às 8 da manhã. Na classificação, a equipe do Rennes, terceiro colocado em 33 jogos disputados, com 56 pontos conquistados, 70 gols marcados, 36 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Lorient, que vem na 15ª colocação, em 33 jogos disputados, com 34 pontos conquistados, 33 gols marcados, 52 gols sofridos.
Atuando em casa, a equipe do Rennes, segundo colocado em 16 jogos disputados, com 11 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 41 gols marcados, 13 gols sofridos, 34 pontos conquistados. Já o Lorient, atuando fora de casa, vem na parte inferior da tabela. Atualmente é o último colocado em 17 jogos disputados, com 2 vitórias, 5 empates e 10 derrotas, 15 gols marcados, 36 gols sofridos, 11 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 6 de 7 saiu menos que 3 gols, em 7 de 8 menos que 11 escanteio, nos últimos 8 menos que 5 cartões. O Rennes vem a 7 confrontos sem derrotas, a 5 foi a primeira equipe a marcar, em 4 de 5 venceu o primeiro tempo e o Lorient sofreu gol nos últimos 14 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Rennes sofreu gol nos últimos 8 jogos. Em 6 de 7 saiu mais que 2,5 gol. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Em 7 saiu ambos marca. Nos últimos 5, menos que 5 cartões. Em 6 de 7 saiu menos que 5 cartões para o Lorient. O último confronto deu Rennes 1-0. O Rennes é o favorito, tem total condições de vencer. É uma equipe que tem os melhores ataques da competição, ficando atrás apenas do líder PSG, que marcou 75 gols, ou seja, 5 pontos a mais que o Rennes, e também tem boa defesa essa equipe do Rennes, tanto é que está na terceira colocação. Enfrenta uma equipe que tem uma das piores defesas do campeonato, uma equipe que não sabe jogar fora de casa, é uma equipe terrível, conquistou apenas 2 vitórias fora do seu domínio, sofreu mais que marcou, então não tenho dúvida, casa vence e a probabilidade 2-0 casa. Continuando, vamos agora para o Brasileiro Série A, o jogo do Santos versus América Mineiro, com início às 16 horas. Na classificação, não vamos muito argumentar, que é apenas a segunda rodada. Aliás, a terceira rodada, que a segunda já finalizou. Vamos focar nos últimos confrontos e em duelos individuais. Nos últimos confrontos para ambas as equipes, em 5 de 6 saiu menos que 3 gols, em 6 de 8 menos que 5 cartões. O Santos sofreu gol nos últimos 4 confrontos e o América Mineiro vem de 4 vitórias nos últimos 4 confrontos. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. Em duelos individuais, o Santos sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 8 de 9 saiu mais que 4,5 cartões. O América Mineiro vem a 3 jogos sem derrotas. Em 5 de 6 saiu menos que 11 escanteio. Nos últimos 3 confrontos deu América Mineiro. Bom, para essa partida vamos fugir um pouco da lógica. Vamos estar optando num jogo de mais de 1,5 gol. Mais de 1,5 gol ou casa com empate, probabilidade 1-1 jogo. Juventude versus Cuiabá, com início às 18 horas. Nos últimos duelos individuais entre eles, lá nos últimos confrontos, a equipe do Juventude sofreu gol nos últimos 4 confrontos. O Cuiabá vem a 4 jogos sem derrotas para o Juventude. Ambas as equipes, em duelos individuais, vêm a 3 jogos sem vitórias e sofreu gol nos últimos 3. Em duelos individuais, a equipe do Cuiabá Sport vem a 5 jogos saindo menos que 3 gols, em 5 de 6 menos que 5 cartões. O último confronto deu Cuiabá fora de casa, 2-1. Para essa partida vamos estar pegando um jogo bastante equilibrado tecnicamente, um jogo de empate ao intervalo ou mais de 1,5 gol. Probabilidade 1-1 jogo. Atlético Goianiense versus Botafogo, com início às 18h30. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu ambos marca. A equipe do Goianiense vem a 4 confrontos sem derrota, sofreu gol nos últimos 5. O Botafogo sofreu gol nos últimos 4 confrontos, em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em duelos individuais, a equipe do Atlético Goianiense, em 4 dos últimos 5 jogos, foi a primeira equipe a marcar e saiu mais que 10,5 escanteio. Em 5 de 7 saiu mais que 4,5 cartões. O Botafogo, em 4 dos últimos 5 jogos, são menos que 11 escanteio. Em 8 de 10, mais que 4,5 cartões. Em 9 de 10, mais que 2,5 gol. O último confronto deu Atlético 3-1. Vamos estar indo com a dica casa com empate ou mais de 1,5 gol. Probabilidade 2-1 casa. Lembrando que temos dicas bônus, sim, no final ou no decorrer do vídeo. Vamos agora para o Brasileiro Série B. O jogo do Náutico versus Operário, com início às 16 horas. Na classificação, não vamos comentar classificação. O Náutico está numa fase aí desastradora. Atualmente é o lanterna da Série B, vem a 5 jogos sem marcar gols.
Perdeu para o Retrô quando era o favorito, quando teve um volume maior de jogo, mas não soube fazer valer o seu mando de campo, que tem um ataque muito improdutivo, essa equipe do Náutico. Mas vamos deixar de enrolação. O Operário, nos últimos confrontos, sofreu gol aí nos últimos três. O Náutico, em duelos individuais, vem a 3 jogos, 3 derrotas, a 5 jogos sem marcar gols, a 3 jogos sofreu gol, a 8 jogos são menos que 3 gols, a 7 jogos saiu mais que 4,5 cartões, em 5 de 6 foi a primeira equipe a sofrer gol. Nos últimos 5 jogos do Operário, saiu menos que 3 gols, e nos últimos 3 confrontos, uma vitória do Operário e 2 vitórias do Náutico. O Náutico vai jogar em casa, se não vencer, a crise vai aumentar. Já para a final do próximo dia 30, o Náutico tem Operário, CRB e depois pega o velho Retrô aí, que vem dando dor de cabeça nos grandes da capital. É um jogo clássico tecnicamente. O Roberto Fernandes não vai querer perder mais uma. Perdeu a sua estreia. Acredito que o Náutico não perca essa partida. Vamos estar pegando o jogo aí de casa com empate. Probabilidade 1-0 casa. Vamos dar essa moral aí para a equipe do Náutico. Vamos para os nossos últimos prognósticos, que será da Noruega. O jogo do Vink versus a equipe do Bodo Clins. O início às 13 horas. Na classificação, a equipe do Vink vem atualmente na 5ª colocação, mas não vamos se agregar em classificação. Está início de temporada, apenas a 4ª rodada da competição. Vamos ficar nos últimos confrontos entre eles. Bom, ambas as equipes nos últimos 7 confrontos saiu mais que 2,5 gol. Em 6 de 7 ambos marcam, em 8 de 10 menos que 5 cartões, em 6 de 8 mais que 10,5 escanteio. O Vink sofreu gol nos últimos 7 confrontos. A equipe do Bodo Clins vem a 7 confrontos sem derrotas, sofreu gol nos últimos 3. Em duelos individuais, o Vink foi a primeira equipe a marcar e saiu menos que 5 cartões em 8 dos últimos 9 jogos. Já a equipe do Bodo sofreu gol nos últimos 9 jogos. Nos últimos 10 saiu mais que 2,5 gols. Em 8 de 9 ambos marcam. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a sofrer. Em 9 de 10 saiu menos que 5 cartões. Em 6 de 7 menos que 11 escanteio. Bom, último confronto deu Bodo Clins. Para essa partida vamos estar pegando o jogo bastante equilibrado tecnicamente. Está pegando aí um jogo para ambas as equipes marcam sim. Ambas as equipes marcam porque são equipes que procuram o gol a todo momento. Então ambos marcam ou mais que 2,5 gol. Probabilidade 2-2 jogo. Rosenborg versus Molden com início às 15 horas. Nos últimos embates entre eles, em 4 de 5 saiu ambos marcam, em 5 de 6 saiu mais que 2,5 gol, nos últimos 5 mais que 10,5 escanteio, em 8 de 10 menos que 5 cartões. A equipe do Rosenborg sofreu gol nos últimos 7 confrontos, o Molde sofreu gol nos últimos 3, foi a primeira equipe a marcar em 6 dos 7, e o Rosenborg vem a 3 jogos sem derrotas em duelos individuais, em 8 dos últimos 9 jogos saiu menos que 5 cartões, o Molde em 5 dos últimos 6 jogos saiu mais que 2,5 gol, em 5 de 7 ambos marcam, em 9 de 10 menos que 5 cartões. Nos últimos 2 confrontos deu Molde. Vamos estar pegando nessa partida um jogo para ambos marcam ou fora com empate, probabilidade 2-1, fora. Bom, tropa, chegou o fim dos nossos prognósticos. Se chegou até este momento do nosso vídeo, deixa aquele like para estar fortalecendo nosso canal e, claro, compartilha ao máximo que vocês puderem. Bom, a nossa dica bônus seria aqui do Brasileiro Série A, uma boa opção pelo meu entendimento. Esse jogo do Juventude versus Cuiabá. Vamos deixar essa vitória do Cuiabá com empate como a nossa mini opção de mini possível zebra ou dica extra do canal. Bom, pela Inglaterra Premier League, tem esse jogo do Chelsea versus West Ham. O início às 10 da manhã. Na classificação, o Chelsea vem na 3ª colocação em 31 jogos disputados, somando 18 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, 66 gols marcados, 27 gols sofridos, 62 pontos conquistados. O West Ham, 7ª colocação, 33 jogos disputados, com 15 vitórias, 3 vitórias menos que a equipe do Chelsea, 7 empates, 11 derrotas, 52 gols marcados, 43 gols sofridos, 52 pontos conquistados. Lembrando que nos últimos confrontos entre eles,
Em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteio. Em 7 de 8, menos que 5 cartões. O Chelsea foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 6, o West Ham sofreu gol nos últimos 4 confrontos. Em duelos individuais, o Chelsea, em 5 de 6, saiu mais que 2,5 gol. Em 5 de 7, foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 5, saiu menos que 11 escanteio. Em 7 de 8, saiu menos que 5 cartões. West Ham, em 6 de 7, saiu menos que 11 escanteio. Em 9 de 10, saiu menos que 5 cartões. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado, mas vale ressaltar que essa equipe do Chelsea não passa pelo bom momento, atuando no fator casa. Só para vocês terem uma noção, essa equipe venceu seu último jogo em casa, mas se for contar mesmo a sequência de jogos, vocês vão entender que a equipe do Chelsea não passa por um bom momento. Vamos dar uma olhada nos últimos jogos do Chelsea em casa. O Chelsea vem de 5 jogos em casa com 3 derrotas e 2 vitórias. Venceu o Crystal Palace, mas perdeu para o Arsenal, o último confronto em casa. Então, é um jogo que pode acontecer uma zebrinha ou mini zebra, então vamos deixar aí esse fora com empate ao intervalo como a nossa opção. Então é isso, espero que tenham gostado. Vamos agora ao nosso bilhete pronto. Partiu, tropa!